Trilhas da Democracia de hoje debate os movimentos sociais no Brasil e em Moçambique. Os nossos convidados são Remo Mutzenberg, professor do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, e Isabel Casimiro, professora do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Sejam muito bem-vindos, Remo e Isabel. Espero que nós façamos aqui um bom debate sobre movimentos sociais nesse momento, que é um momento muito grave, na verdade, da história da humanidade. Remo, você e a professora Eliane Veras organizaram 2 livros pela série Brasil-África, do Estudos da África, da Universidade Federal de Pernambuco. O primeiro intitulado África, Brasil no século XXI, e o segundo, Literatura, Pensamento Social e Movimento de Mulheres, um mosaico moçambicano. Então, a propósito desses 2 livros que vocês acabam de publicar pela série Brasil-África, eu te perguntaria quais são as principais características, quais são os principais elementos constitutivos dos movimentos sociais no Brasil nas 2 décadas finais do século XX. Prazer estar aqui, cumprimento a todos e a todas, né? Agradeço o convite para participar desse programa e dizer também do prazer de estar aqui com Isabel Casimiro. Dentro do curto tempo que nós temos, né, falar dos movimentos sociais na década de 80 e 90, vou tentar ser sintético para tentar colocar um pouco essas características dos movimentos na década de 80 e depois na década de 90. Bom, acho que o primeiro ponto que nós teríamos que retomar, que às vezes nós esquecemos, é que os movimentos que se tornaram, assumiram uma visibilidade na década de 80, foi uma construção longa a partir dos anos 70, né? Dentro de um contexto da ditadura militar, civil-militar, e que surgiram a partir do local, né? Então, nós temos a chão de fábrica, a periferia, você tem... Então, para entender esses movimentos que vão ter uma visibilidade na década de 80 e que vão ter um peso importante na Constituição de 88, né, a gente seria que retomar um pouco, porque é daí que surgem os movimentos de bairro, o movimento de saúde, que depois vai resultar no SUS, os movimentos do sem terra, então o movimento do movimento negro, o movimento feminista também, que já vem de longa data, mas é nesse momento também que ele penetra mais ou se torna mais capilar dentro da sociedade. E o que caracteriza a década de 80 é essa visibilidade desse conjunto de movimentos em torno de 2 pontos: a questão da democracia, né, ou a redemocratização, e um outro elemento que aglutinou esse conjunto foi a questão dos direitos sociais. Então, do ponto de vista... e daí também a própria característica da Constituição de 88, com todas as suas contradições, passou a ser conhecida como a Constituição Cidadã, né? Onde essas forças conseguem um espaço para colocar na Constituição questões de saúde, transporte, dos direitos civis, etc. E dentro de uma característica que esses direitos são um direito, dever do Estado, não é? Como característica fundamental que vai depois ser implementado a partir dos anos 90, a gente vai retomar um pouco depois, e também garantindo os espaços participativos, né? Foi aí que
Então, a década de 90 é normalmente caracterizado como o processo de institucionalização desses movimentos, né? E aí nós temos, então, a criação de vários conselhos, né? Conselho de saúde, conselho de educação, etc. Então, há uma proliferação desses conselhos, né, em níveis das conferências nacionais, nível estadual e também nível municipal. Agora, me parece que uma das características desse processo dos anos 90, desse processo de institucionalização, foi uma certa fragmentação dessas lutas, não é? Ou desses conselhos, porque cada conselho tratava de sua temática, conselho de saúde, conselho de educação e assim por diante. Me parece que se perdeu um pouco aquela característica de um movimento mais político, né? Então, as preocupações eram como participar desses conselhos, as regras de participação, etc. E há uma certa diluição dessa articulação política desses movimentos, né? Isso não deixou de haver momentos de articulação desses movimentos, depois, mais no final da década de 90, como a questão mais internacionais, inclusive, a oposição à política americana, por exemplo, e outros momentos de aglutinação. Mas, do ponto de vista interno, me parece que perdeu um pouco essa costura, né, essa articulação de caráter mais político. Isso vai ter consequências depois também na década de 2010, de 2000 a 2015, né, que seria um pouco um marco, ou 18, se a gente quiser colocar a última eleição presidencial. De forma bastante sintética, eu acho que são essas as características gerais dessas duas décadas, né? E aí então, houve uma produção muito grande sobre esses processos participativos, com relação às limitações, etc. Várias publicações foi um pouco o foco de análise da década de 90, muito mais, não tanto mais os movimentos, mas esses espaços participativos, né? Isabel, Remo fez referência na sua análise a esse binômio democracia e direitos sociais. E o Brasil havia, como ele bem frisou, acabado de sair de uma ditadura, a ditadura civil-militar instaurada no Brasil em 31 de março de 1964. No caso moçambicano, o país havia acabado de sair do seu processo de independência de maneira revolucionária. Quais são as principais características, quais são os principais elementos constitutivos dos movimentos sociais nesse pós-independência ocorrido em meados da década de 70 em Moçambique? Muito obrigada, Marco. Que bom podermos estar aqui juntos a pensar sobre estes assuntos. Como foi referido, nós na década de 80, nós estávamos a sair da independência de Moçambique, não é? Foi em junho de 1975. E se nós formos a analisar, e é preciso contextualizar isso, não é? A situação anterior em Moçambique era uma situação bem complicada, de colonial fascismo, e que piorou em termos de movimentos com a Constituição de 1933, não é? A Constituição de Salazar e do Estado Novo, que proibiu toda uma série de organizações que existiam depois da implantação da República em 1910. Zamparoni fala sobre isso, ele analisou os jornais, depois daquele período da Primeira Guerra Mundial, e alguns movimentos algumas associações, aliás, que foram surgindo. Então, quando nós temos a independência, o movimento social que existia, de acordo com alguns
analistas, era a Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique, que lutou pela independência de Moçambique. Mas existiam algumas associações por regiões de Portugal, algumas que se foram mantendo depois desse Estado Novo, não é? Havia a associação, clubes indo-português, etc., os clubes desportivos, o cineclube mantinha-se, mas tudo dentro de regras bem restritas. Por exemplo, até a Associação Académica de Moçambique, dentro da Universidade de Lourenço Marques, porque teve alguma posição, não é? Foi encerrada pela PIDE, Polícia de Defesa do Estado, em 1972. Então, quando nós chegamos à independência, o que acontece é que a Frente de Libertação de Moçambique e mais tarde o Partido Frelimo acaba por fechar até a própria Associação Académica de Moçambique, que é uma coisa que nós até hoje não entendemos muito bem, e isso é refletido num livro sobre a história da Associação Académica de Moçambique, que não se entende, até pelas posições que tomou. Portanto, todas essas associações são encerradas e o que existe apenas até a Constituição de 1990, que é aprovada em novembro de 1990, ainda pela República Popular de Moçambique, são as organizações democráticas de massas junto do único partido existente, o Partido Frelimo. Portanto, a Organização da Mulher Moçambicana, que já tinha sido criada em 1973, portanto, no contexto da luta armada, tinha sido criada pela Frelimo. O seu aniversário foi celebrado na semana passada, não é? Foi criada em março. Depois é criada a Organização da Juventude Moçambicana, OJM, e a Organização dos Continuadores Moçambicanos, bem no estilo, no modelo do que acontecia nos antigos países socialistas. E é criada também a Organização dos Continuadores Moçambicanos. Uma espécie de correia de transmissão, do Partido Revolucionário. Absolutamente. Então, é isso que nós temos. Até 1990, quando é aprovada a nova Constituição, que aprova o multipartidarismo e as liberdades democráticas. Portanto, nesse período é o que nós temos. Monopartidarismo, portanto, em certa medida uma continuação do que acontecia antes, não é? Mas num contexto de criação de um Estado revolucionário, de um partido marxista-leninista, etc. Portanto, nesse período nós apenas temos, e antes do surgimento, portanto, de novas associações, nós apenas temos duas. Temos a Associação Moçambicana para a Defesa da Família e temos uma Associação de Mulheres Empresárias Executivas, que paradoxalmente surge antes da aprovação da nova Constituição. E temos a União Geral das Cooperativas, que não se pode considerar uma associação, não é? Mas que existia mais ou menos desde 76, 77, por causa de todos os problemas da alimentação que nós estávamos a viver, sobretudo na cidade de Maputo, e também um problema que muitas mulheres viviam porque os seus maridos estavam a trabalhar na África do Sul, não é? E elas precisavam de fazer alguma coisa para alimentar as suas famílias. Então, nos anos 80, 75, até toda essa década de 80, nós temos essa situação, não é? De organizações democráticas de massas ligadas ao Partido Frelimo. Remo, até agora nós discutimos esse panorama dos movimentos sociais no Brasil e Moçambique nas últimas 2 décadas do século XX. O que muda, tanto na forma quanto na substância da movimentação social no Brasil com a virada do século? Marco, nós podemos pensar a partir de 2000, né, 2 períodos.
Acho que um primeiro período vai de 2003, com a eleição de Lula, até início da década de 2010, né? Então, acho que são dois momentos distintos que marcam essa presença dos movimentos sociais no Brasil. Eu acho que houve, em torno da eleição de Lula, do processo eleitoral de 2000 e da eleição de 2003, um grande movimento, uma articulação desses diversos movimentos em torno da campanha de Lula. Com a eleição de Lula, houve uma expectativa muito grande dos movimentos sociais em relação a esse governo. Bom, acho que no primeiro momento, aquelas conquistas que foram conquistadas na Constituição de 88, né, elas começam a tomar forma já antes, mas principalmente no governo de Lula, com novos espaços de conferências, a ativação e a concretização desses espaços participativos. Então, houve várias conquistas nesse momento, de 2003 a 2010, né? Entre eles poderiam citar a questão das cotas raciais, que já vinha de uma discussão anterior, a questão da inclusão da África no ensino, a questão dos direitos das mulheres, e aí várias conferências foram realizadas, entre outras, né? Então, houve avanço também no campo da educação, que não daria para a gente... Mas acho que a característica é essa, quer dizer, a abertura, a concretização desses espaços, né? Agora, eu concordo com Célie Pinto, quando ela diz que, nesse período também, houve uma certa priorização do governo em políticas públicas, e esquecendo a questão da participação da população nesses processos. E aí houve uma predominância das forças, por exemplo, econômicas, as pressões econômicas e toda uma pressão que vem de antes, né, de implementação de políticas neoliberais. Bom, esse quadro gera para os movimentos sociais uma situação bastante ambígua e complexa. Por um lado, são apoiadores desse governo, né? Então, o que Poleto vai chamar de há uma ambiguidade no sentido de apoiar esse governo, porque muitos desses líderes dos movimentos sociais foram integrados ao governo do PT, né? E, por outro lado, também há uma crescente, vamos dizer assim, uma crescente incômodo, né, em termos da não concretização de políticas, né? Então, há uma dupla atuação. Por um lado, o apoio ao governo, por outro lado, as manifestações de reivindicações e mobilizações no sentido de acelerar aquelas mudanças, né? E aí nós tivemos também, na década de 2000 a 2010, as grandes mobilizações, por exemplo, de mulheres, do Movimento Sem Terra. Houve uma mobilização bastante intensa nesse momento. E um certo mal-estar nessa relação entre movimentos sociais e o governo, né? Então, isso acho que está colocado também nas análises, por exemplo, da composição dos ministérios no governo Lula, quer dizer, tentando conciliar diferentes forças políticas nesse governo. Bom, eu acho que isso há um certo desgaste, né? Por outro lado, né, você tem a emergência de todo um contramovimento, que começa com a questão da corrupção, mas também você já tem uma discussão lá no início da década de 2002, 2003, por exemplo, toda uma discussão sobre escola sem partido, né? Então, há uma ebulição também da parte da direita, né,
em relação a um contramovimento. Isso é acrescido também dentro de um contexto internacional de crescimento de grupos neofascistas ou neonazistas e todo um discurso antidireito, antigênero, e aí também a questão da anticiência e uma postura também antipolítica, né? Que vai ter sua repercussão no desgaste das instituições democráticas, né? Isso é muito nebuloso ainda no início de 2000, mas ela vai se configurando de forma mais clara a partir de 2013. Num primeiro momento, as grandes manifestações de junho de 2013, elas são fragmentárias, você não tem uma organização que está por trás disso. Há um movimento quase que, eu acho exagero, mas espontâneo. E aí você tinha demandas desde a concretização de direitos até a volta dos militares. Então, você tinha bandeiras muito dispersas, né? Agora, também há uma ação mais coordenada no sentido do antipetismo, que começa a também surgir nesse período. E aí todo o Lava Jato, você tem também aí a influência dos meios de comunicação, do discurso anticorrupção, então nós temos esse momento meio ambíguo, né, mas que começa a delinear um discurso de direita, né? 2014, nas manifestações contra a Copa, você começa a ter uma configuração mais clara. Você tem o discurso, por exemplo, de direita, né, de extrema direita, e você tem um discurso também, principalmente, e uma das características desses movimentos é a participação dos jovens, né, e então você tem dois pontos. Um discurso mais de extrema direita e outro discurso em torno das demandas sociais, etc., mas sem uma clara visão de composição disso, né? E há um certo vácuo político, ideológico, por parte do próprio governo, né? que nos períodos anteriores conseguiu agregar esse conjunto de movimentos pelos direitos, etc. E o marco disso e a definição desses discursos vai ser o discurso antipetista, que vai agregar um conjunto diferente de grupos, não é? Que é o impeachment de Dilma, não é? Que foi em 2015, onde você tem uma agregação de discursos, por exemplo, anti-ciência, terraplanismo. Você tem um discurso também do armamento da população, setores mais voltados a questões morais, como os evangélicos, e esse movimento vai se configurar em torno desse conservadorismo. E aí tem toda uma influência, por exemplo, de Carvalho, etc., que é um movimento não só do Brasil, mas ele é bem mais amplo. Isso a gente pode perceber, por exemplo, dos movimentos racialistas dos Estados Unidos. Você tem movimento de antigênero, que são bem mais amplos do que aqui. Mas aqui no Brasil, esses discursos vão se articular em torno de um eixo, que é anticorrupção, e uma perspectiva autoritária, um retorno a militares, a ditadura militar, e vai agregar isso. Isso vai levar depois a ter um núcleo duro, né, para as eleições de 2018 de Bolsonaro. Enquanto isso, os movimentos que vinham desse passado sobre direitos humanos passam a ter uma posição, né, defensiva, né? E
se articulam também em torno da candidatura, depois do segundo turno, de Haddad, né? Mas me parece que é ele não, né, que caracteriza um pouco esse movimento, mas não ficou claro de como articular um outro projeto, uma oposição política a esses discursos que foram surgindo ao longo da década de 2010, que vão se articulando e vão se consolidar em torno de um discurso autoritário, antidireito, não é? E aí também toda a política que vai seguir essas orientações, né? Descrédito das instituições, a questão do corte de direitos, e aí abre um espaço, inclusive, de perseguição, né, a esses movimentos, né? Então, ameaças em relação ao movimento feminista, a vários outros movimentos. E ações também que partem da população, por exemplo, em relação à cultura afro-brasileira, etc. Né? Então, a gente tem um movimento, fora a questão toda, né, da presença de um crescimento da violência, e aí toda a articulação também de diferentes forças, desde as milícias, né, ruralistas, a questão de grupos evangélicos. Então, há uma composição bastante heterogênea, mas que se articula em torno desse nó duro que é o antipetismo e depois uma perspectiva autoritária. Me parece que um pouco rapidamente colocando, lógico que tem muitas outras dimensões dentro desse processo, mas que o tempo não permite. Isabel, eu te pediria agora para, então, fazer uma análise sobre as mudanças que ocorrem em Moçambique e, se você tiver tempo, também sobre a África do Sul, em relação à forma com que os movimentos sociais em Moçambique, onde você mora, mas também na África do Sul, entre partidos, organizações políticas que acabam se confundindo com o Estado, como a Frelimo em Moçambique e o Congresso Nacional Africano, na África do Sul, e os movimentos sociais. Como é que se coloca a questão da autonomia dos movimentos sociais, já que a gente viu na tua primeira resposta que houve uma reprodução do modelo soviético de países do socialismo real na relação entre o Partido Revolucionário e os movimentos sociais? Como é que se dá isso em Moçambique e, se você puder, também na África do Sul, nessas 2 décadas do século XXI? Nós falámos da Constituição de 1990, não é? Que é uma Constituição que aprova o multipartidarismo e todas as liberdades democráticas. O que acontece é que nós assistimos a uma proliferação de associações e de redes que podem ser articuladas a nível nacional, a nível austral, a nível do continente africano e a nível internacional. Claro que é um momento novo, não é? Se nós formos a ver também a nível internacional, e o Remo falou do movimento feminista e das conferências da mulher, todo esse ambiente internacional favorece o surgimento dessas associações, que praticamente todas elas são financiadas por organizações internacionais. Um outro aspecto que favorece também é o final da guerra de desestabilização que nós tivemos praticamente desde a independência, movida pelo apartheid na Rodésia, não é? Que termina em 1980 com a independência do Zimbábue, não é? E depois em 1990 com a libertação de Mandela e com as primeiras eleições livres, não é? na África do Sul. Tudo isso altera a nossa situação a nível da África Austral, não é? Favorecendo as articulações entre
entre os países na África Austral, não é? Porque esse era um cancro, o apartheid na África do Sul era um cancro que mantinha todos esses países dependentes através de um sistema que se chamava a constelação de Estados, não é? Nós falávamos de constas. Então, nós temos, a partir de 90 com a nova Constituição e a partir de 92 com o Acordo de Paz, ou Acordo de Roma, nós temos essa proliferação de movimentos e, na minha maneira de ver, eu creio que entre 1990 e 2005 nós temos, de facto, essa proliferação e nós temos uma independência muito grande de atuação, que termina em 2005 com a eleição do presidente Guebuza. Portanto, há uma proliferação, há associações que funcionam com a maior das independências, enquanto nós temos o presidente Chissano no poder. E isso permite, por exemplo, a criação do Fórum Mulher, que é uma rede de organizações, que tem cerca de 80 diferentes organizações, que permite o surgimento do Fórum da Mulher Rural, que é também um fórum que articula várias organizações de mulheres, da União Nacional de Camponeses, do Centro Terra Viva, que trabalha sobre questões de terra e ambiente, por exemplo, o Grupo Moçambicano da Dívida, o Observatório do Meio Rural, questões da terra, de desenvolvimento, e mais recentemente nós temos uma articulação que se chama Mulheres com Vida, que surgiu o ano passado por causa da questão do Covid, não é? Que acabou por criar um grupo do WhatsApp que articula uma série de movimentos de mulheres e movimentos feministas e, por causa do Covid, não é? E que também criou uma plataforma digital que se chama Mulheres com Vida, não é? Por outro lado, surgem também campanhas, por exemplo, a campanha Son Tavas, que é uma campanha contra a violação, estupro de menores e contra o assédio sexual, e campanhas que envolvem várias associações contra as uniões forçadas de mulheres. Neste processo, não é, que tem dois momentos, esse momento de 1990 até 2005 e de 2005 para a frente, em que há retrocessos e a tentativa de fechar o espaço democrático, nós temos uma experiência extremamente interessante das jovens feministas. Eu creio que é muito importante falar nisto, porque é um processo que se passa em Moçambique como se passa em todo o mundo, em que essas jovens, servindo-se do artivismo, ou seja, o uso de plataformas digitais, realizam diálogos e sobre o seu posicionamento em relação ao que se espera de uma menina. Nós aqui falamos de rapariga, não é? De uma menina e de uma mulher na sociedade, não é? Portanto, a obrigatoriedade do casamento, a obrigatoriedade de ter filhos. E essas meninas, a partir de exemplos concretos que elas estão a viver nas suas famílias, etc., e sobretudo a partir de 2005, com esse fechamento do espaço democrático, elas refletem sobre aquilo que se espera delas, não é? E é muito interessante aquilo que elas fazem o mata-bicho feminista, elas debatem sobre uma série de questões, sobre as danças, que muitas vezes são danças patriarcais, onde só devem dançar homens, portanto num contexto, a partir de 2005, de fechamento do espaço democrático, nós encontramos uma série de articulações, por exemplo, a questão da dívida. Nós temos o Grupo Moçambicano da Dívida, mas temos agora também novas articulações por causa das dívidas ocultas e a coordenadora desse movimento recebeu um prémio internacional. Em relação a essa questão de contramovimentos, o que é que nós temos? Nós não temos contramovimentos tão abertos, não posso dizer tão abertos, não os temos como no caso do Brasil, por exemplo, e que o Remo falou, não é, em relação contra o feminismo, contra a ideologia de género.
mas nós temos outras formas de atuação, não é? Por exemplo, quando se coloca a questão de que nós não podemos entrar no espaço público, aliás, em espaços públicos, sim, em espaços do governo, vestidas de qualquer maneira, não é? Homens não podem entrar de calças curtas, não podem entrar de chinelas, eu não posso ir dar aulas de alcinhas, de manga cava, portanto, há outra forma de controle do corpo da mulher que nós estamos a ver a partir do próprio governo, não é? E que leva a que haja reações do nosso lado. Por exemplo, as mulheres não podiam entrar num centro de saúde, e já terminou isso, não é? De alcinhas. E o homem que fosse acompanhar, por exemplo, uma mulher que estivesse bastante grávida, não podia ir de calção. Portanto, a gente verifica alguns movimentos contra a partir daí. E também, e vou-me ficar por aqui, nós verificamos por parte do próprio Partido Frelimo, do movimento interno, que começou com o presidente Guebuza, contra os chamados, que agora está-me a falhar, não é? A palavra, contra os que são considerados não patriotas, não é? Aqueles que se dizem contra o Partido Frelimo, não é? E lá dentro se articula aquilo que se chama o G40, que sequestra e atira contra determinadas pessoas e que chega até a assassinar pessoas. Portanto, o que é que eu posso dizer? Por um lado, nós temos uma proliferação de movimentos que tentam abrir e ocupar esse espaço público, mas, ao mesmo tempo, há, dentro do Partido Frelimo, a partir de 2005, um movimento para fechar esse mesmo espaço público, quer seja através de nova legislação, por exemplo, em relação aos mídias, de tentar cortar as suas liberdades que estão previstas na nossa Constituição, não é? E por exemplo, mesmo em relação agora com a revisão da Lei de Terra, cria-se uma comissão que apenas tem uma mulher, num país onde a maioria das mulheres é que trabalha a terra, não é? Portanto, são camponesas. São várias formas de fechar esse espaço público, quer seja através da criação de grupos que tentam amedrontar e até assassinar pessoas que são consideradas antipatriotas, como através de legislação, não é? Como no caso dos mídias, como através de criação pelo próprio Estado, pelo próprio governo, de grupos que estão a fazer a revisão da legislação, onde eles acabam por impedir a participação de pessoas que estão em organizações e que participam mais ativamente nessa questão, como no caso da revisão da Lei de Terras. Bom, nós nos aproximamos do fim desse Trilhas da Democracia e das várias conclusões que nós podemos tirar das falas de Remo e Isabel, aquela de que os movimentos sociais se encontram mais uma vez em confronto, em luta com as intenções restritivas da parte de governos e da parte de estados. Eu gostaria muito de agradecer você, Isabel, daí de Maputo, em Moçambique, Remo, do Recife, em Pernambuco, e o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá!